Oi, pessoal, meu nome é Thaís, eu sou responsável pela área de marketing de produto aqui na MindMiners e hoje eu vou explicar um pouquinho os tipos de perguntas que nós temos dentro da nossa plataforma de pesquisa automatizada Miners Compass. Eu estou usando primeiro um material que a gente criou, é um tutorial só sobre o tipo de perguntas do questionário que vocês podem acessar através do blog da MindMiners. Ele é bem completinho, existe exemplo de cada uma das perguntas e é um material bem interessante para quem tem dúvida de qual tipo de pergunta utilizar. Eu vou começar então primeiro explicando cada um dos tipos de perguntas que nós temos e depois eu vou mostrar um exemplo prático usando um questionário nosso para ficar mais fácil de entender a diferença de cada uma delas. Então vamos lá? O primeiro tipo de pergunta se chama resposta única. É uma pergunta fechada na qual o respondente tem algumas opções de alternativas para responder aquela pergunta. Nesse caso, ele só pode escolher uma alternativa de resposta como resposta final dele. Já a resposta múltipla, ela também é uma pergunta fechada, mas nesse caso o respondente já tem a possibilidade de selecionar mais de uma alternativa. Então, na hora de criação de um questionário, quem está criando o questionário já vai vai escrever a pergunta e também vai fornecer as opções de resposta que essas pessoas, que os respondentes podem escolher como resposta final. Isso é diferente na próxima tipo de pergunta que nós temos, que é a pergunta do tipo resposta aberta. Nesse caso, a resposta é livre. Isso significa que o respondente pode usar as próprias palavras e deve para responder aquela pergunta. Esses formatos, esses três primeiros que eu passei, são os formatos mais comuns a gente encontrar em questionários de pesquisa. Então, geralmente, ele sempre tem algumas perguntas fechadas, na quais você tem que selecionar algum tipo de alternativa, e também algumas perguntas abertas. E aí, existem diversos formatos dessa pergunta aberta, mais comum é em formato livre de texto. Uma ressalva importante é que, se você construir um questionário de pesquisa que só tem perguntas do tipo aberta, de resposta aberta, isso pode diminuir a taxa de respostas, porque o questionário pode se tornar muito longo e cansativo e demorado para responder. Então, é sempre importante misturar tipos de perguntas diferentes para garantir que o seu questionário não está cansativo, está interativo e fácil de responder para quem está preenchendo. Apesar de ser sempre legal colocar algum tipo de pergunta aberta quando houver necessidade de explorar algum tipo de informação, ou, por exemplo, quando você quer que o respondente forme algum tipo de marca que esteja na cabeça dele e você não quer influenciar, enviesar a resposta colocando as alternativas. O próximo tipo de pergunta se chama matriz de resposta única e a outra também se chama matriz de resposta múltipla. Elas funcionam iguais, mas elas têm uma pequena diferença. Então, também é uma resposta fechada e ela pede que os respondentes avaliem um ou mais itens são linhas, com o mesmo conjunto de alternativas de resposta. No caso da matriz de resposta única, o respondente só pode selecionar uma resposta para cada uma dessas linhas. No caso da múltipla, ele pode selecionar uma ou mais. Na hora que eu for passar um exemplo prático, vai ficar um pouquinho mais fácil de vocês entenderem como que elas funcionam. A mesma coisa para a próxima, que é de ranqueamento. Na definição, significa que um respondente ele vai ordenar as alternativas de acordo com o que foi solicitado num enunciado. Isso costuma ser usado quando você precisa ranquear atributos, por exemplo, que a pessoa associa à marca, ou quais são os atributos mais importantes na hora da compra de alguma coisa. Então você vai ranquear, pedir para a pessoa colocar na ordem para ela o que é mais importante na decisão de uma compra. Esse é um exemplo mais prático de como usar de ranqueamento. Próxima tipo de pergunta é de coleta de foto ou imagem. Na verdade, elas também são duas perguntas diferentes. A primeira delas, você pede que a pessoa responda com uma imagem do álbum de fotos do celular dela. Então, pode ser uma foto antiga que tem salva no computador, alguma coisa que a pessoa viveu, alguma coisa nesse sentido. Enquanto isso, o outro formato, você pede que a pessoa, na hora, tire uma foto com a câmera e suba essa foto tirada na hora. Então, segundo tipo de pergunta que envolve imagens também, ele é muito interessante quando você pede que a pessoa para preencher o questionário, esteja em algum lugar específico, por exemplo, no mercado, e você quer que ela tire foto de alguma coisa que ela está vendo, alguma gândola, alguma coisa que faz sentido naquele momento, uma nota fiscal, alguma coisa assim. O outro formato é de anotação.
Esse é o único formato de pergunta que não vai aparecer para respondentes. Na verdade, ele é para uso interno. Então, por exemplo, se você está construindo alguma coisa junto com o seu time, algum questionário com o seu time, você pode usar esse tipo de pergunta para passar instruções, orientações, explicar alguma coisa que você fez na hora de criar esse questionário. Também serve para você mesmo se organizar. Então, se você está construindo um questionário muito longo, você pode colocar algum tipo de instrução, algum aviso, algum lembrete para você mesmo que você vai te ajudar na hora de construir, de finalizar esse questionário, mas que não vai aparecer para nenhum respondente. Por isso que ela se chama anotação. A próxima da listinha é a pergunta do tipo página. Esse, na verdade, também não é uma pergunta em si, mas é um espaço para você fazer algum aviso, alguma instrução, algum comentário para o respondente. Esse formato vai aparecer sim para o respondente, mas ele pode ser apenas um espaço para você fazer alguma orientação. Você pode, por exemplo, utilizá-la no começo do questionário para instruir como que ele deve ser preenchido, ou você pode usar até no meio, quando você vai começar a perguntar alguma coisa mais específica sobre um conceito que você primeiro precisa explicá-lo para os respondentes, para eles conseguirem entender, ou quando você vai instruí-los sobre algum tipo de pergunta diferente que eles vão começar, uma série de perguntas diferentes que eles vão começar a responder, enfim. Você tem N possibilidades para esse tipo de pergunta, mas ele não funciona como uma pergunta em si, ele é mais para orientar. E tem também um último tipo de pergunta que foi lançada recentemente e não está na nossa listinha aqui. É pergunta do formato NPS. Então, primeiro eu vou explicar o que é NPS. NPS significa Net Promoter Score e é uma metodologia criada para medir a satisfação do cliente e a lealdade do cliente. Ela funciona com uma pergunta só. Então, você pergunta para o respondente de 0 ou de 1 a 10 qual a probabilidade de você recomendar a minha empresa ou a minha marca para um colega e amigo ou amigo. E aí a pessoa vai ter que responder de 0 ou de 1 a 10, sendo 0 a mais baixa, a probabilidade mais baixa, e 10 a probabilidade mais alta dele recomendar para algum amigo. A partir das respostas, depois você vai agrupar os respondentes em 3 categorias padrões. Primeiro são os detratores, são as pessoas que responderam de 1 ou de 0 a 6 na probabilidade de recomendar a sua empresa. Detratores significa que eles são pessoas que podem influenciar negativamente na sua marca. Eles podem falar mal da sua marca, fazer algum comentário que vai trazer impactos negativos para você. Em seguida, são as pessoas que respondem de 7 a 8, são agrupados como neutros ou passivos. São pessoas que provavelmente não vão falar mal da sua marca, também não vão falar bem, enfim, eles não vão ter um impacto tão significativo na sua marca em geral. E, por último, são os promotores, são as pessoas que responderam de 9 a 10 na escala de probabilidade de recomendar a sua marca. São as pessoas que vão recomendar, vão falar bem para os colegas da sua marca, vão sempre promover, e existem ações diferentes que você pode fazer com base nisso para cada um deles. E você pode, por exemplo, aproveitar esses promotores para te ajudar no seu marketing, na sua estratégia de marketing. Enfim, o que acontece? Primeiro, quando você faz essa pergunta, normalmente você teria que exportar os resultados, passar para uma planilha de Excel e a partir dessa planilha, primeiro agrupar os respondentes de 0 ou de 1 a 6, de 7 a 8 e de 9 a 10 para você saber o total de detratores, promotores e neutros. E depois disso, você faz o cálculo para chegar no seu NPS, que é um índice. Então, são 2 trabalhos, 2 cálculos que você teria que fazer à mão, usando uma plataforma normal, tipo de pergunta normal de resposta única para essa pergunta. O que a gente fez foi criar um formato novo de pergunta NPS que automaticamente calcula para você tanto o número de detratores, promotores e neutros, quanto o seu índice final NPS. Então, quando você escolher essa resposta, esse formato de pergunta, quando você for na página de resultados da sua pesquisa, já vai aparecer o seu NPS final. Você não precisa fazer nenhum cálculo. Então, é um formato novo, diferente, que a gente criou e que tem sido bem utilizado pelos nossos clientes e vai facilitar muito a vida de qualquer pessoa que queira calcular o NPS. Então, agora eu vou passar para o exemplo prático de questionário para facilitar um pouco a explicação de cada um desses tipos de perguntas. Vamos lá? Quer saber o que se passa na mente do seu consumidor? Experimente nossa plataforma de pesquisa automatizada. MindMiners, referência em pesquisa digital.